Serpentes secundárias são encontradas em todo o mundo, desempenhando um papel crucial no ecossistema. No entanto, para aqueles que têm medo delas, sua presença pode ser inquietante, especialmente quando elas se tornam agressivas na busca por uma refeição. O verdadeiro problema, porém, é que às vezes as serpentes acabam tentando ingerir mais do que conseguem, tanto literal quanto figurativamente. Enquanto muitos animais evitam as serpentes, outros não hesitam em revidar quando se sentem ameaçados. Por isso, aqui estão 20 vezes em que serpentes escolheram o oponente errado. Número 20. Cães da pradaria contra a serpente. Cães da pradaria podem ser um pouco incômodos, especialmente quando há muitos deles, mas não parecem representar uma ameaça, especialmente para serpentes. Afinal, as serpentes são rápidas no ataque e podem engolir um cão da pradaria inteiro com facilidade. Mas é aí que as pessoas se enganam. Esses pequenos animais são muito mais inteligentes e corajosos do que parecem, e sempre protegem uns aos outros. Em um documentário do Discovery Channel, uma serpente rastejou para dentro de uma colônia de cães da pradaria. Mas esses animais têm sentidos aguçados, e não apenas percebem o perigo, como também alertam uns aos outros com latidos especiais. Quando a serpente chegou muito perto de um dos filhotes, a mãe entrou em ação para protegê-lo. E essa não era qualquer serpente, era uma cascavel, o tipo com veneno forte o suficiente para causar sérios problemas, até mesmo para um ser humano. Imagine para um pequeno cão da pradaria. Mas a mãe não entrou em pânico. Ela sabia exatamente o que fazer. Em vez de enfrentar a serpente diretamente, ela a enganou, fazendo com que a perseguisse para longe das tocas, onde os filhotes e o restante do grupo estavam escondidos. Assim que conseguiu afastar a serpente da área, a mãe deu o sinal de segurança, avisando a todos que o perigo havia passado. No fim das contas, cães da pradaria são muito mais espertos do que as pessoas imaginam. Número 19. Galinha contra serpente. Uma galinha e seus pintinhos estavam presos em um beco estreito com uma cobra-rei, conhecida por sua mordida mortal. A serpente deveria ter a vantagem, mas em vez de fugir, a galinha ficou firme. Ela bicou ferozmente, bateu as asas e fez barulhos altos para parecer maior e mais assustadora. A estratégia funcionou. A galinha se recusou a recuar, encurralando a serpente enquanto seus pintinhos fugiam. A cobra-rei, uma das serpentes mais temidas do mundo, não conseguiu atacar. Quando tentou dar o bote, a galinha desviou com facilidade. Foi um exemplo de como o instinto materno pode tornar uma mãe incrivelmente corajosa, mesmo contra um predador perigoso. Número 18. Mangusto contra cobra. Algumas rivalidades entre animais podem parecer exageradas, mas são muito reais, como a disputa interminável entre o mangusto e as serpentes. Essa rivalidade é tão famosa que até inspirou personagens em Pokémon. Mas, se você quer ver como acontece na vida real, o Smithsonian Channel registrou um encontro intenso entre um mangusto e uma cobra. Curiosamente, essa luta não começou com o mangusto. Tudo começou com um esquilo terrestre enfrentando a cobra. No início, o esquilo manteve sua posição, mas logo hesitou. E isso foi um grande erro. Uma cobra precisa de apenas um pequeno espaço para atacar. Quando tudo parecia prestes a dar errado, o mangusto apareceu, mudando completamente o rumo da situação. Ao contrário de muitos animais da floresta do mesmo tamanho, o mangusto não tinha medo. Ele não se importava com o fato de a cobra ser venenosa ou ter um bote rápido. Tudo o que importava era proteger os esquilos, pois essas duas espécies haviam formado uma aliança incomum naquela região. A cobra conseguiu atingir o mangusto, mas isso não foi suficiente para acabar com a luta. O mangusto, naturalmente resistente ao veneno de serpentes, simplesmente ignorou o ataque. Percebendo que não venceria essa batalha, a cobra optou por fugir em vez de arriscar outro confronto. O mangusto sobreviveu, mas sabia que não valia a pena continuar a perseguição. Até mesmo na natureza, às vezes uma luta termina em empate. Número 17. Texugo do mel contra a serpente.
Agora vamos falar sobre o destemido texugo do mel, uma criatura que se tornou famosa graças a um vídeo viral de muitos anos atrás. Mas o quanto você realmente sabe sobre eles? Eles fazem jus à sua reputação, enfrentando animais muito maiores que eles e nunca fugindo de uma luta. Dessa vez, o texugo do mel se encontrou em uma situação complicada ao cruzar o caminho de uma piton. Os texugos do mel têm uma pele extremamente resistente, mas isso não os protege de serem esmagados, uma especialidade das pitons. A serpente se enrolou ao redor do texugo e começou a apertar seu corpo. Esse deveria ser o fim da luta, certo? Bem, não exatamente. Quando tudo parecia perdido, 2 chacais apareceram. Enquanto a piton estava focada no texugo do mel, os chacais morderam a serpente, forçando-a a afrouxar o aperto. Isso deu ao texugo a chance perfeita para escapar. Mas, em vez de fugir, ele decidiu se unir aos chacais para enfrentar a piton juntos. Depois de vencer a batalha, você pensaria que dividiram a refeição pacificamente, certo? Nem pensar. O texugo do mel, fiel à sua natureza teimosa, não queria deixar os chacais levarem uma parte muito grande do prêmio, mesmo depois de terem ajudado a salvar sua vida. Número 16. Esquilo contra serpente. Aqui temos mais um animal inesperado enfrentando uma serpente, dessa vez, um esquilo. No início, nada demais acontece. A serpente está apenas deitada ali, e o esquilo está sentado ao lado dela, agindo como se nada estivesse acontecendo. Mas então a situação muda. A serpente começa a se mover e chega um pouco perto demais do restante dos esquilos. É nesse momento que esse pequeno guerreiro perde a paciência. Você pode pensar que a serpente tem a vantagem por causa da sua velocidade no ataque, mas já viu um esquilo quando se assusta? Esses bichos são incrivelmente rápidos. E foi exatamente isso que aconteceu. O esquilo começou a se mover de um lado para o outro, usando golpes rápidos e fugindo logo em seguida, deixando claro para a serpente que ela escolheu o lugar errado para rastejar. Por mais impressionante que seja, a verdade é que, na maioria das vezes, esquilos não têm muita chance contra serpentes. Eles acabam virando refeição com frequência. Mas, de vez em quando as condições são favoráveis, esses pequenos lutadores peludos podem dar muito trabalho para uma serpente faminta. Número 15. Doninha contra serpente. As doninhas são criaturas fascinantes, mas raramente são lembradas como grandes combatentes, ao contrário de outros animais conhecidos pela força ou agressividade. Na cultura popular, o nome doninha é frequentemente associado a comportamento sorrateiro ou covarde, o que pode levar à ideia de que evitariam lutas com serpentes. No entanto, este caso revela o contrário. Aqui, uma doninha e uma serpente travam um confronto intenso em um galho, movendo-se de um lado para o outro em uma luta acirrada. Nenhuma das duas parece disposta a desistir, e a doninha demonstra o quão ágil e feroz ela é. No fim, não há um vencedor claro, mas fica evidente que essa pequena criatura é mais habilidosa em se defender do que se imagina. Doninhas já foram registradas vencendo serpentes e até se alimentando delas, utilizando uma técnica que envolve morder a parte de trás da cabeça para imobilizar a presa. Depois elas arrastam o alimento para um local seguro para consumi-lo mais tarde. Isso mostra que, apesar de seu tamanho reduzido, as doninhas enfrentam criaturas maiores, inclusive serpentes venenosas. Número 14. Falcão contra serpente. As serpentes podem se considerar os principais predadores de seus ecossistemas, mas a realidade é que não são invencíveis. Elas são caçadoras habilidosas, mas isso não significa que não possam ser derrotadas. E essa serpente aprendeu isso da pior maneira possível. Ela foi capturada por um falcão de cauda vermelha, uma ave que não tem problema em enfrentar serpentes. Falcões mergulham do alto, usando suas garras afiadas para agarrar a presa, impedindo que o veneno ou as presas da serpente entrem em contato. Esse falcão segurou a serpente firmemente, e mesmo com as tentativas dela de reagir, a ave lidou com a situação com facilidade. Quando se trata de predadores, o tamanho faz diferença, especialmente quando o caçador é tão habilidoso quanto um falcão.
Esse definitivamente não foi o dia da serpente, e no final, como de costume, o falcão saiu vitorioso. Número 13. Coelho contra a serpente. Você pode estar se perguntando: como um coelho pode se defender e derrotar uma serpente? Afinal, serpentes se alimentam de coelhos o tempo todo e podem capturá-los com facilidade, a menos que o coelho consiga fugir a tempo. Mas, como você verá, nem tudo é tão simples quanto parece. Neste impressionante vídeo, um grupo de coelhos está em perigo. Uma serpente já entrou no ninho e está tentando capturar um dos filhotes. O pequeno chora pedindo ajuda, mas os humanos que observam a cena não interferem. Parece uma situação sem esperança, até que a mãe coelha aparece e enfrenta a serpente para salvar seu filhote. Você provavelmente nunca viu um coelho tão furioso antes, mas acredite, eles podem ser muito mais ferozes do que imaginamos. Mais intenso que um boxeador enfurecido ou até mesmo um texugo do mel, a mãe coelha persegue a serpente por todo o quintal, garantindo que ela não volte para ameaçar seus bebês. A serpente até tenta recuar algumas vezes, mas a coelha não desiste. Isso só mostra que nunca devemos subestimar uma mãe protegendo seus filhos, nem mesmo quando o adversário é um dos répteis mais perigosos do reino animal. Número 12. Cães contra serpente. O próximo vídeo mostra momentos em que cães e serpentes se enfrentaram. Mas a grande questão é: os cães realmente são bons em lidar com serpentes? Na maioria dos casos, sim, e isso acontece por algumas razões. Primeiro, os cães têm sentidos extremamente apurados, especialmente o olfato, que os ajuda a perceber a presença de uma serpente perigosa, mesmo sem que seus donos notem. Existem vídeos de cães correndo para salvar seus donos de uma serpente que eles nem haviam visto. Além disso, os cães têm mordidas poderosas. Como mostrado nas imagens, eles podem cravar os dentes na serpente e sacudi-la, dificultando qualquer reação do réptil. Porém, se a serpente for venenosa, o cão precisa tomar cuidado. A maioria dos cães não é imune ao veneno, então ainda correm risco de se machucar. Mesmo assim, muitos agem por instinto e não hesitam em enfrentar uma serpente para proteger sua família. Algumas raças, inclusive, são treinadas especificamente para detectar e afastar serpentes quando necessário. Número 11. Lagarto monitor contra a cobra. Assim como o mangusto, alguns animais parecem feitos para enfrentar serpentes e sobreviver a quase tudo que elas tentem. Os lagartos monitores são um desses animais, resistentes o suficiente para encarar até mesmo cobras perigosas como a cobra preta. Essa luta pode não ser tão dramática quanto outras batalhas selvagens mostradas antes, mas ainda assim, prova como um lagarto monitor lida com uma serpente venenosa. Ele chega a levar uma mordida, e tudo o que a cobra pode fazer é continuar atacando e torcer pelo melhor. Mas por que o veneno não afeta o lagarto monitor? Algumas espécies, como o dragão de Cômodo, possuem resistência natural ao veneno de serpentes. Seu sistema imunológico é adaptado para lidar com toxinas, permitindo que sobrevivam a mordidas fatais para outros animais. Acredita-se que essa resistência venha da pele espessa e de uma resposta imunológica extremamente forte, que neutraliza o veneno. Além disso, os lagartos monitores têm um sistema digestivo robusto, capaz de processar presas venenosas sem sofrer efeitos colaterais. Número 10. Ave secretária contra a cobra. Talvez você não conheça muito sobre a ave secretária, mas essa é uma ave que as cobras deveriam temer. Praticamente feita para caçar serpentes, ela prova isso o tempo todo. Seu nome científico em latim se traduz literalmente como caçadora de serpentes. E se você assistir a essa ave em ação, verá que ela faz jus ao nome. A ave secretária enfrenta cobras com frequência, porque passa a maior parte do tempo no solo, em vez de voar alto. Sua aparência única e comportamento diferenciado a tornam uma das favoritas entre os amantes de aves. Além disso, essa espécie simboliza a incrível biodiversidade da África. Embora sua alimentação inclua insetos, roedores e pequenos répteis, ela é famosa por derrotar cobras com um único golpe esmagador. Em muitas culturas africanas,
A ave secretária representa força e proteção. Ela até aparece nos brasões de armas do Sudão e da África do Sul, simbolizando vigilância e poder. Com seu tamanho e habilidades, essa ave é um verdadeiro pesadelo para as cobras. E elas deveriam agradecer por ela não existir no mundo todo. Número 9. Centopeia gigante contra cobra. Aqui vai um aviso. A próxima história pode ser um pouco perturbadora. Uma cobra achou que havia encontrado uma refeição fácil ao cruzar o caminho de uma centopeia gigante, mas o inesperado aconteceu. A cobra virou a refeição. A centopeia gigante, que não hesita em atacar serpentes quando tem oportunidade, conseguiu virar o jogo. Sim, pode parecer nojento, mas eu avisei. O que torna tudo ainda mais impressionante é que centopeias gigantes são venenosas, podendo enfrentar cobras peçonhentas de igual para igual. Mas, nesse caso, a luta foi decidida pela força das mordidas. E para deixar tudo ainda mais chocante, há um registro de uma centopeia devorando uma cobra enquanto ela botava ovos. Atacar uma serpente no momento em que está mais vulnerável? Isso é implacável. Um lembrete brutal de que o reino animal pode ser extremamente impiedoso. Número 8. Peru selvagem contra cobra. Pode te surpreender, mas os perus são conhecidos por caçar cobras na natureza. Um caçador conseguiu observar esse comportamento incomum de perto. Não apenas um peru persegue ativamente uma cobra, como também tenta rastreá-la, chegando até a entrar na água se necessário. Isso pode parecer inesperado considerando que os perus são aves grandes e robustas, que não parecem muito bem equipadas para lidar com o ataque rápido de uma cobra venenosa. Afinal, serpentes são rápidas, e se uma delas conseguir dar uma mordida no peru, o corpo avantajado da ave poderia se tornar um alvo fácil para o veneno. No entanto, os perus parecem não se preocupar com isso. Em vez disso, eles se aproximam da cobra com determinação, bicando-a repetidamente. O peru continua atacando a serpente, muitas vezes usando seu bico afiado para atingi-la, desgastando-a aos poucos. Apesar do tamanho e da dificuldade de voar, os perus são surpreendentemente persistentes quando se trata de se defender ou caçar uma cobra. Em muitos casos, eles conseguem dominar seus adversários reptilianos. Às vezes, é o peru que vence a batalha, aproveitando a oportunidade para se alimentar da cobra. Portanto, mesmo que os perus não tenham as melhores habilidades de fuga ou de voo, eles definitivamente provam que persistência e determinação podem fazer toda a diferença. Número 7. Ouriço contra cobra. Você pode pensar que as cobras evitam ouriços pelo mesmo motivo que fogem de porcos-espinhos, os espinhos afiados. E embora isso dificulte o ataque das serpentes, há mais nessa história. O que talvez você não saiba é que ouriços possuem resistência a venenos. Muitas cobras dependem de seu veneno para imobilizar presas, mas isso não afeta os ouriços da mesma maneira. Na verdade, eles são imunes a muitos tipos de veneno, incluindo os de algumas das cobras mais perigosas do mundo, como a cobra-rei e a taipan do interior. Essa imunidade vem de uma proteína especial que neutraliza toxinas. Além disso, ouriços conseguem suportar envenenamentos por arsênico. Um feito impressionante, considerando o quão letal essa substância é para a maioria dos seres vivos. Apesar disso, a cobra no vídeo decidiu perseguir o ouriço, fazendo a pior escolha possível ao atacar uma criatura tão bem protegida. O vídeo não mostra o desfecho, mas uma coisa é certa. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores dificuldades que essa cobra já enfrentou. Número 6. Leopardo contra Piton no Parque Nacional Kruger. Imagine um gato doméstico obcecado por um barbante sendo arrastado pelo chão. Agora aumente isso em 30 vezes. Essa é basicamente a cena aqui. Um leopardo no Parque Nacional Kruger observa atentamente uma piton deslizando pela terra quente. Talvez esteja protegendo filhotes, defendendo o território ou apenas seguindo seus instintos de caçador. Mas uma coisa é certa. A cobra não percebe que o leopardo está à espreita, esperando o momento certo para agir. Sem aviso, o felino salta e atinge a cobra com um golpe de pata, provavelmente deixando-a atordoada. Em seguida,
agarra a serpente pela cabeça e a arrasta por um tempo, deixando claro quem manda ali antes de soltá-la. No final, a cobra desliza para dentro da água, provavelmente levando uma lição valiosa sobre o que a pata de um leopardo pode fazer com seu rosto. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Uma Python aprendeu da pior maneira possível que um porco-espinho pode ser sua pior refeição. Hoje, analisamos uma imagem viral que mostra uma cobra com espinhos perfurando seu corpo depois de tentar engolir um porco-espinho. À primeira vista, a cena parece chocante, mas vamos esclarecer os fatos. Essa imagem é completamente falsa. Embora a ideia pareça plausível, esse tipo de evento não ocorreria exatamente dessa forma na natureza. Dito isso, cobras são conhecidas por caçar e atacar criaturas com fortes defesas naturais, incluindo porcos-espinhos e ouriços, como já vimos antes. Esse comportamento continua sendo um mistério, até mesmo para especialistas em animais. Algumas teorias sugerem que pode ser uma questão de defesa territorial, eliminação de competidores por comida, ou simplesmente um ato de desespero causado pela fome. Mas por que uma cobra escolheria atacar um animal coberto de espinhos, correndo o risco de se machucar gravemente? Deixe sua opinião nos comentários. Número 5. Jacaré contra Python. Embora os jacarés pareçam estar no topo da cadeia alimentar nos pântanos da Flórida, há um rival à altura, a Python birmanesa. Essas pythons usam as áreas úmidas da região para reprodução e frequentemente encontram jacarés americanos. Os dois répteis se tornaram grandes adversários com jacarés caçando pythons. No entanto, as pythons birmanesas adultas podem representar uma ameaça real, tornando o encontro uma batalha pela sobrevivência. No vídeo vemos a cobra constritora se aproximando de diferentes jacarés debaixo d'água. Enquanto tenta atacar, os jacarés escapam com facilidade. Isso porque as pythons precisam se enrolar nas presas para imobilizá-las. E esse processo leva tempo. Contra um jacaré pode ser demorado demais. Na verdade, não está claro se uma python desse porte conseguiria de fato subjugar um adversário tão grande. No fim das contas, parece que os jacarés são simplesmente um desafio grande demais para a python lidar. Louva a Deus contra a cobra. Todos sabemos que as cobras comem praticamente qualquer coisa que consigam capturar. Mas quando se trata de animais que caçam cobras, não há muitas criaturas corajosas o suficiente para enfrentá-las, especialmente considerando os riscos envolvidos. No entanto, surpreendentemente, as serpentes têm alguns inimigos naturais, e um deles é o pequeno, porém ágil. Louva a Deus. Mesmo sendo muito menor do que as cobras que caça, esse inseto não demonstra medo algum. Na verdade, parece até ter uma preferência por caçar serpentes. Dado seu tamanho, é evidente que os louva-a-Deus geralmente atacam cobras menores, mas isso não significa que a tarefa seja fácil. Cobras são rápidas, mordem e, claro, são extremamente escorregadias. Então, como o louva-a-Deus supera esse desafio? Esses insetos têm alguns truques na manga. Primeiro, são mestres do disfarce, passando a maior parte do tempo se camuflando no ambiente e ficando imóveis, o que lhes dá o elemento surpresa. Quando atacam, são incrivelmente velozes, com reflexos quase instantâneos, sendo capazes de agarrar uma cobra pela cabeça antes mesmo que ela perceba o que está acontecendo. Por fim, esses insetos são tão destemidos que até devoram seus próprios parceiros após o acasalamento. Então, não é surpresa alguma que não hesitem em atacar uma cobra e se banquetear com ela. Número 3. Marabu menos contra a cobra. Continuando com as histórias sobre aves, apresentamos o marabu menos, uma espécie de cegonha. Quando você vê essa ave, entende imediatamente por que ela representa uma grande ameaça para as cobras, principalmente por causa de seu enorme bico. Aves são conhecidas por seus bicos afiados, mas o marabu menos se destaca pelo tamanho impressionante dessa arma natural. Como mostrado no vídeo, a cegonha consegue agarrar facilmente a cobra e mantê-la afastada, dificultando qualquer tentativa de reação por parte do réptil. Essa espécie
é encontrada no sul e sudeste da Ásia e tem uma aparência peculiar, quase pré-histórica, com sua cabeça e pescoço sem penas e um corpo robusto. Apesar de parecer desajeitada, essa ave tem um papel crucial no ecossistema. O marabu-menos pode chegar a cerca de 1,20 m de altura, ter uma envergadura de até 1,80 m e pesar entre 3 e 6 kg. Embora nem sempre cace cobras, sua dieta inclui peixes, anfíbios, pequenos mamíferos, insetos e até mesmo restos de outros animais, ajudando a manter o ambiente limpo. No final do vídeo, vemos a ave capturando sua refeição enquanto a cobra se encontra indefesa. Pode parecer um desfecho triste, mas essa é simplesmente a forma como a natureza funciona. Número 2. Raposa contra cobra. Por fim, vamos falar sobre as raposas que são conhecidas por caçar cobras para se alimentar. No entanto, ao contrário de gambás ou ouriços, elas não são imunes ao veneno das serpentes. Isso significa que sua sobrevivência depende da rapidez com que conseguem neutralizar a presa e evitar ser mordidas. As raposas são caçadoras ágeis e inteligentes, mas uma mordida de cobra venenosa pode ser extremamente perigosa. Por isso, tempo e precisão são essenciais para que tenham sucesso. Embora existam casos em que uma raposa sobrevive a uma picada, isso não é garantido e pode ser fatal sem tratamento. Por esse motivo, as raposas precisam agir rapidamente, usando sua agilidade para atacar primeiro. O segredo do sucesso nesses confrontos é dominar a cobra antes que ela tenha a chance de reagir. O primeiro golpe costuma ser decisivo e pode definir o desfecho da luta. Isso torna o confronto entre raposas e cobras uma disputa intensa e cheia de riscos. Observar esses animais enfrentando serpentes revela quantas criaturas, grandes e pequenas, encontram maneiras diferentes de encarar uma cobra. É uma verdadeira prova do instinto de sobrevivência da natureza. Número 1. Gambá contra cobra. Outra criatura que pode surpreender por representar uma ameaça para as cobras é o gambá. A maioria das pessoas associa esses animais à expressão fingir de morto, uma tática usada para enganar predadores, e as cobras também caem nesse truque. No entanto, como o vídeo mostra, quando um gambá se depara com um grupo de cobras cabeça de cobre, conhecidas por serem altamente venenosas, ele não foge nem tenta se fingir de morto. Pelo contrário, permanece calmo e tranquilo, demonstrando que não sente medo das serpentes. Mas por que o gambá não entra em pânico? Assim como outros animais desta lista, ele possui uma incrível resistência ao veneno de cobras. Na verdade, os gambás são imunes ao veneno de muitas espécies, incluindo o da cobra cabeça de cobre. Mais impressionante ainda é o fato de que esses animais não apenas resistem ao veneno, mas também incluem cobras em sua alimentação, consumindo serpentes venenosas como parte regular da dieta. Isso significa que, ao encontrar uma cobra, o gambá pode não estar tentando evitá-la, mas sim decidindo transformá-la em refeição. Neste caso específico, o gambá não demonstrou interesse em comer a cobra, mas essa situação serve como um lembrete de que esses animais são muito mais resistentes do que parecem. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!